Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula aqui sobre a cabeça do homem. Sexta-feira, a gente está chegando no final de semana, encerrando essa série aqui hoje com você. E a gente vem ao longo da semana destrinchando esse assunto, trazendo muito conteúdo. Vale a pena você que ainda não assistiu pegar os próximos vídeos desde o começo, assistir, anotar, para que você possa entender o que se passa na cabeça do homem. Se você é um homem, você possa se ver ali, analisar o que eu estou falando, se faz sentido para você. E também, se você é mulher, você possa compreender melhor o seu marido, observar se ele se adequa ao que eu estou falando, se você realmente vê esses comportamentos nele, como você pode ajudá-lo. E com isso, ter um casamento melhor. Com isso, ter uma família unida. Com isso, ter paz dentro da sua casa. E eu vou responder essa pergunta aqui na aula de hoje, ó. Quem ama trai? Uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram. Pessoas perguntando, quem ama trai? Traição tem a ver com caráter? É falta de caráter? Vou falar desse assunto aqui. Mas antes, deixa eu saber de onde você me assiste. Escreve aqui sua cidade, seu estado, seu país, que você está me assistindo agora. Escreve aqui no grupo, escreve aqui no chat para eu te cumprimentar. Dá o seu like no vídeo para o YouTube levantar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve aqui no canal, acione a notificação, deixa o seu like para que a gente possa levar esse trabalho para mais pessoas aqui na comunidade. Tá bom? Nós falamos ontem, na aula anterior, sobre um instinto sexual. Por que homens fiéis, casados, se sentem tentados? Ele tem uma esposa do lado, companheira, fiel, bonita, que se cuida, ou que é mãe, teve filhos, tem uma vida, claro, não é mais uma jovem adolescente como antes, mas é uma pessoa atraente, sim, a sua esposa. Por que mesmo assim ele se sente atraído por uma outra mulher? Por que ele tem que olhar? Por que ele tem que ver pornografia? Por que ele tem que quebrar o pescoço quando passa alguém? A gente falou desse assunto. E para complementá-lo, eu quero falar sobre a traição. O que leva um homem a trair? Geralmente, as pesquisas mostram que a mulher, ela trai por vingança. Quando ela já foi traída, ela quer dar o troco. Não há envolvimento emocional, sexual. Ela só quer fazer o parceiro sentir a dor que ela sentiu. A mulher trai, em outra ocasião, quando ela não está sendo atendida, o parceiro não dá atenção, é grosso, trata mal, e ela encontra alguém que lhe agrada aos ouvidos. A mulher geralmente não trai pelos olhos, porque achou bonito, gostoso. Ela trai pelos ouvidos, pela atenção que ela recebe. Então, há um envolvimento, além do ato sexual em si, emocional, sentimental, para com aquela situação, para com aquela pessoa. Ou então, por uma rotina, ou porque não ama mais, mas geralmente é por vingança ou é por uma necessidade não atendida. E o homem, Tiago, o que leva um homem a trair? Um homem, ele vem a trair porque ele se entrega ao desejo. Ele ama a sua esposa, mas ele se sente atraído por uma outra pessoa. Ele ama a sua esposa, mas ele tem a curiosidade de conhecer. Ele tem a necessidade de querer ver se ele ainda é capaz de conquistar alguém. Ele quer se sentir desejado, ele quer sentir-se o machão que ainda é capaz de atrair uma fêmea. Às vezes pelo tédio que ele vive em casa, o desejo pela adrenalina, pelo risco, por fazer algo proibido, fazer algo fora dos limites. Às vezes por pressão de amigos, pelo convívio com o ambiente de pessoas. Às vezes pelo envolvimento, sim, por estar muito próximo de uma mulher e que acaba se conectando a ela. Às vezes porque ele quer acabar o casamento e não sabe como fazer isso. Então ele trai, ele deixa a pista para ser pego para aquilo ser uma maneira do casamento acabar. Então, existem vários fatores, mas o principal fator, na minha opinião e na minha experiência com casais e com famílias, é a questão sexual. Para um homem, não necessariamente ele ama ou quer aquela mulher. Ele apenas queria o corpo dela. Ele apenas queria ter sexo com ela. Ele apenas queria
ou se deixou levar pelo seu desejo ímpio, pela sua maldade, pela sua natureza caída, em busca de uma coisa que ele tem no casamento, mas que lhe fez pensar que aquilo que ele teria era melhor, mais gostoso ou diferente de tudo que ele já experimentou. Começa muitas vezes na pornografia, porque está aqui na palma da mão. Começa pelos olhos, tá? A traição para o homem começa pelos olhos. Ele olha, ele consegue, se ele fixar o seu olhar, ele consegue despir a mulher com os olhos. Ele consegue imaginar as curvas do corpo dela, mesmo ela vestida. Ele consegue imaginar a cena dele fazendo algo com aquela mulher, mesmo sem ter acontecido nada. E, obviamente, do olhar, da imaginação, se ele não tratar, isso vem a ser concebido, ele vai atrás para que isso aconteça. É uma coisa horrível, mas tem que ser falado. Tem que ser falado. Porque essa é a pergunta aqui, ó, que eu quero responder para você. Porque quem ama trai. Para você responder ou entender a resposta dessa pergunta, a gente tem que olhar além do preto e do branco, do binário, certo e errado. A gente precisa entender que todo ser humano tem uma natureza caída. E se eu não der luz a essa natureza, se eu não cuidar, esse dragão dentro de mim vai vir para fora. E pode sim me fazer cair na tentação de trair. Mesmo sendo uma pessoa de caráter, mesmo sendo uma pessoa santificada, né? No caso, como eu sou cristão, mesmo sendo uma pessoa que ama muito. Que ama muito. Posso vir a ter um momento em que eu cedo a essa tentação e faço. Isso me exime da culpa se eu fizer? Ah, não, fui forçado. Ah, eu dei mole. Ah, eu não vi. Ah, mas é que ela... Não. Eu fiz. Eu errei. A culpa foi minha se eu fiz. Agora, o que eu quero dizer é que eu não fiz porque eu não amo, ou porque eu não tenho caráter, ou porque eu não amo a Deus. Fiz porque em algum momento eu dei vazão à minha carne, à inclinação do meu ser. Eu não repreendi, eu não conversei, eu não tratei desse assunto e eu caí. Então a culpa é minha. Mas isso não quer dizer que eu sou assim, dessa forma, ou sempre fui e sempre serei dessa forma. Você quer ver o exemplo de Davi? Vamos falar dele de novo? Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Um homem que cantou salmos maravilhosos, um homem que quis construir o templo para Deus. Um homem assim, de uma referência até hoje na história, extraordinária. Abaixo de Jesus, foi o homem mais santo que você vai encontrar na Bíblia. O personagem que mais se destacou. Jesus foi chamado filho de Davi, né, por causa da profecia que de Davi viria o Messias, da descendência de Davi viria o Messias. Mas esse homem adulterou, planejou a morte do marido daquela mulher para assumi-la e manter em secreto a gravidez da traição. Como é que pode esse homem ser chamado segundo o coração de Deus? Sim, porque mesmo Davi, no momento que se inclinou, no momento que não vigiou a sua carne, caiu em algo tão feio. Então eu me faço pensar, se ele caiu dessa forma, eu também, Tiago Magalhães, posso vir a cair. Por isso você vê nos meus vídeos aí, eu falo de amizade feminina, dar carona para a mulher, tratar a mulher muito bem. Eu não sou hipócrita não, pessoal. Eu estou sendo sincero em dizer que eu preciso cuidar para não cair como Davi caiu. Há um outro personagem na Bíblia, que é José, que foi tentado pela mulher do seu chefe, certamente uma mulher muito formosa, que chegou a agarrá-lo para ter algo com ele, e ele não caiu. Fel, diz aí, oi. Por que José não caiu? Mas por que ele conseguiu não cair? A mulher agarrou ele. Fala aí, Pablo. Ele fugiu. Porque se ele ficasse tentando explicar para ela, não, eu não posso ficar com você, porque você é a mulher do meu chefe, eu admiro você como a dona dessa casa. Sabe, Fel, ele tentasse conversar, a mulher está nua ali na frente dele, ele está tentando
Hã? Dava ruim. O que ele fez? Fugiu. Por isso que ele não caiu. Então isso quer dizer que todo homem, Tiago, é um maníaco sexual? Não, gente. Eu estou falando de algo que acontece com o homem. Se você é esposa, está me assistindo. Se você compreender, você vai conseguir ajudá-lo. Ele precisa de ajuda. O homem precisa falar desse assunto. Ele precisa conversar. Sabe quando meu casamento, assim, melhorou 1000%? Quando eu consegui conversar com a minha esposa sobre esse assunto. Conversar, né, como eu me sentia atraído, como os meus olhos se fixavam, como eu precisava da ajuda dela para não deixar esse lado mal, do qual eu tenho vergonha que ele exista, vir para fora e me causar um problema. Você entende? Então essa conversa aberta fez ela entender a minha necessidade. Claro que eu também, a necessidade dela. Então, voltando aqui ao fato da pergunta, quem ama trai, pode vir a trair, mesmo amando a pessoa. Quem tem caráter trai, pode vir a trair, mesmo sendo uma pessoa de caráter. Quem é de Deus trai, se ele der mole, sim. Mesmo sendo cristão, pastor, bispo, diácono, semideus, quase anjo, ele pode vir a cair. Então, quando você percebe essa necessidade, você vai compreender vários comportamentos do seu parceiro e vai conseguir ajudá-lo. Um outro ponto que as pessoas também perguntam para mim é o seguinte: homem casado se masturba? Vamos tratar essa questão aqui. Eu não conheço nenhum homem que não tenha alguma vez na sua vida se masturbado. Isso já vem desde a sua infância, o contato dele com o seu órgão sexual, com o seu pênis. Como um homem descobre muito mais cedo, às vezes, do que a mulher, que é a masturbação, que é o toque em si mesmo. Isso é um fato. A masturbação em si é um ato físico. O problema é a sua motivação, a sua inspiração, que geralmente é com imagens, ou com a pornografia, ou com pensamentos e imaginação de que ele está ali transando com uma mulher. E Jesus disse que se eu desejar uma mulher, eu já estou caindo com ela. Então, a inspiração ao ato vai me levar ao pecado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se eu casei, o meu corpo não pertence a mim, inclusive agora o meu pênis, inclusive o meu sêmen, não pertence a mim, pertence à minha esposa. Então eu estou usando algo sem a devida autorização dela. Eu estou privando algo, eu estou privando ela do que é dela, do que é direito dela usufruir. É um ato egoísta de pensar só na minha satisfação e não na dela. Porque o homem que ele trabalha para não se masturbar, ele vai ter muito mais olhos, muito mais interesse, muito mais tesão, muito mais desejo pela sua esposa. Como quem faz jejum. Quem faz jejum, obviamente, vai ser muito mais seletivo na hora de comer. Quando você abre mão de uma coisa, né, aquilo ali passa a ser muito mais valorizado por você. Você para de comer doce, né, as frutas passam a ter mais sabor. Então, se um homem para de ver pornografia e se masturbar, a esposa vai se parecer muito mais interessante para ele, até pelo seu instinto de ter que ser atendido, e ele priva-se de que só ela vai atendê-lo aos olhos ou a qualquer forma, né, de sexo que ele possa querer. Então essa é a minha opinião. Eu espero que isso possa fazer você refletir. Eu encerro por aqui. Espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha te ajudado. A gente veio trazendo assuntos bem profundos, densos, mas tudo com o intuito de contribuir com a sua melhora e com a sua felicidade. Uma boa semana, um bom final de semana para você. Que você tenha paz na sua casa. Que Deus te abençoe. Até as próximas aulas.